noite a todos. É com muita alegria que a gente recebe a nossa companheira de doutrina, Ângela Camil, oradora espírita, aqui do grupo Ismênia Jesus, vizinha aqui do fundo, que hoje vai nos presentear com o tema de Santo Agostinho. Vamos envolvê-la com todo o nosso amor, para ela poder desenvolver o estudo da noite para nós. Boa noite a todos, mais uma vez. Agradeço a Deus, mais um dia de vida, mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos, nos encontrando e nesses momentos de reflexão, e a casa, por todo o convite carinhoso. Todos nós, queremos ser felizes. E a gente tem que começar a ter consciência que já estamos, nesse momento, nos preparando aí no final de ano para a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus. Então todo aquele clima natalino nos envolve, mas é preciso que a gente tenha também a consciência do lugar que chegamos até agora. Como disse a lição, nós temos duas vidas, a material e a espiritual. É justo que a material nós tenhamos como meio de sobrevivência, que nós tenhamos, através do trabalho digno, honesto, o merecimento das nossas conquistas. Mas, como disse a lição, não é isso que agrada o interior, o integral, o ser integral que somos. Então, precisamos também trabalhar o lado espiritual. E nós estamos numa época, graças a Deus, que temos que ser muito gratos a todos aqueles que nos antecederam, através da arte, através da ciência, através da filosofia. Quantos que, de acordo com o merecimento deles, com o conhecimento, com a capacidade, nos deixaram algum legado, que nos mostrasse o caminho da evolução. Então, Jesus, lógico, o sacrifício dele. Quantos que foram condenados, morreram de forma abrupta, nos leões, queimados, em manicômios, porque eram loucos, porque a ciência, enfim, quantos sacrifícios em nome da evolução ao auxílio de cada um de nós. Então, todas essas obras que nós temos, de acordo com as suas obras, que nós já ouvimos falar muito, a cada um segundo as suas obras, nós também temos que enaltecer as obras de outros irmãos. Não no sentido de idolatria, mas no sentido de respeito e de gratidão, que faz parte da nossa história. E um deles é o nosso irmão Santo Agostinho. Quem acompanha o Evangelho sabe que ele tem várias citações dentro da parte filosófica, do Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele tem a capacidade, o merecimento de nos deixar o seu legado, porque ele também teve a sua vida em busca de algo melhor. Então é isso que nós vamos estudar ele um pouco, até para a gente entender aonde estamos. Então, Santo Agostinho, nasceu em 364, em 1430. Ele foi um filósofo, escritor, bispo, então já é uma característica, bispo e importante teólogo, cristão no norte da África, durante a dominação romana. Suas concepções sobre as relações com a fé
e a razão. Olha aqui, ele, apesar de ser bispo, ele já começava a perceber que tinha alguma relação da fé e a razão entre a igreja e o Estado, que dominava todos na Idade Média. Então, como bispo, quando ele faz a relação da igreja e do Estado, é que ele já começou a questionar que Deus não era punitivo. Tinha alguma coisa, se Deus era bom, ele começou a questionar. E como bispo, ele tinha, no caso, a obrigação de passar o que a igreja determinava. Mas isso já começava a incomodar. Então ele já começou a perceber que havia uma relação. A igreja e o Estado, o domínio, aqueles que encaminhavam para Deus, que se diziam representantes de Deus, e o Estado no sentido de raciocinar o que são as leis. Então veja, já começa a sua característica pela sua capacidade intelectual, sua capacidade moral e ética. Sua filosofia era de quê? Sim, há uma forma perfeita de tudo que existe, mas é de Deus. Então a perfeição já daquela época, ele já tinha que nos ligar a Deus. Se Deus era perfeito, então vamos raciocinar. Por que existia o mal? Então ele já começava a nos induzir, a nos encaminhar para Deus. Como que eu chego a Deus? Aí vamos lembrar de Jesus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Então nós temos que entender essa base consciencial dos nossos deveres internos, interiores. Então, se Deus é a perfeição, eu começo a ter a minha fé raciocinada. Não é isso que nós já recebemos hoje através de todos os estudos? Eu tenho que raciocinar o que está acontecendo comigo. Eu tenho que ter a fé de que essa etapa reeducativa que eu estou sofrendo faz parte da minha evolução, que vai me levar a Deus, nosso Pai, ao caminho do divino, que é a nossa intenção. Todos nós reencarnamos para sermos felizes. Reencarnamos com uma proposta, uma programação existencial, justamente que nos traga mais benefícios evolutivos. Mais felizes seremos quanto mais próximos estivermos de Deus. E o caminho são os ensinamentos que Jesus nos deixou. Então veja o questionamento dele, né? Aprendendo, não são as almas que vão se lembrando, na verdade elas vão aprendendo quando vão sendo iluminadas por Deus. Então não é aquele questionamento do cérebro. Eu lembro, eu tenho minha memória afetiva, eu tenho minha memória reencarnatória. Isso faz parte da parte física. Desculpa a redundância, né? Mas o que ele quer dizer que o que mais nos apresenta a Deus é o que vão nos iluminando pela luz, pela paz, pela energia, pelas leis divinas. Então, não adianta eu lembrar o que eu fui e o que eu sou. Na verdade, eu tenho que entender para que eu tenha um futuro melhor, um entendimento do que eu sou, porque é resultado do que eu passei. Mas o meu objetivo é o infinito, é a imortalidade da alma. A fé e a razão não se contradizem. Olha lá, de novo. Sempre se ajudam e apontam para a mesma verdade, mas ainda, com sua conversão, segundo o próprio, viver uma vida de virtudes o ajudou a ser mais inteligente. Olha lá, ele se convertendo, né, nos desígnios de Deus, na iluminação de Deus, ele foi uma vida mais virtuosa e o ajudou a ser mais inteligência. É a nossa sabedoria. Quanto mais conhecimentos,
Quanto mais sabemos, a quem muito foi dado, muito será pedido, mais nós temos a consciência da nossa inteligência, sapiência moral, ética e espiritual. É isso que nos leva ao reino dos céus. Então, quanto mais eu tenho essa introspecção de que eu necessito de Deus, que eu tenho a consciência da humildade, que eu sou aprendiz de suas leis, mais eu tenho conhecimento, a inteligência de saber o que é certo e o que é errado, o que me faz bem e o que me faz mal. Por isso as etapas evolutivas, elas sempre se completam, elas nunca vão se guerrear. Não quero mais seguir. Não, tem que ser assim para que dê continuidade à sua evolução. Esse é o propósito existencial de cada um. E ainda completa: a iluminação divina mostra ao homem que a verdade está dentro dele. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não no mundo próprio das ideias, como Platão defendia, são encontradas como oração do que com a rememoração. Elas são mais encontradas em oração, ou seja, buscando, agradecendo, enaltecendo os desígnios de Deus com oração, do que com a rememoração da parte intelectual. Então veja a importância de estarmos sempre com essa consciência de sabermos, de termos a inteligência, de termos o conhecimento, amai-vos e instruí-vos, para que tenhamos realmente a verdadeira sabedoria de ser feliz. Então vamos lá. Olha lá. Segundo Santo Agostinho, e este é mais um tema importante da filosofia medieval, Deus fez as criaturas intelectuais com liberdade. Nós já aprendemos, somos criados simples e ignorantes. E ele já acrescenta com a liberdade. E o que é isso? O livre-arbítrio, né? Por todas elas, com a possibilidade de escolher. O mal, então, começa quando uma criatura que possui o livre-arbítrio usa-o para se afastar de Deus, ao invés de se aproximar. Veja bem, ele como bispo, com todo o poder, né, de punir, de afastar, de criar um Deus com dor, vocês têm que ser sempre sacrificados em nome de Deus. Ele já dizia que não. Cada um tem o mal porque se escolheu se afastar das leis divinas. Olha já a interpretação lá atrás. Durante a Idade Média, onde tinham mais conflitos, não se guerreava em nome de Deus, se matava em nome de Deus. E aqui ele deixa bem claro: todos são criados com liberdade, simples e ignorantes, porque assim, com o livre-arbítrio, nós nos afastamos ou nos aproximamos de Deus. Isso é consciência diária. O que eu estou fazendo agrada a Deus? O que eu estou buscando agrada a Deus? O que eu estou fazendo o outro me aproxima de Deus? O que eu estou fazendo o outro me afasta de Deus? Isso são questionamentos automáticos. Por quê? Porque nós já temos uma etapa evolutiva que nós já conhecemos Jesus. Então ninguém mais pode alegar ignorância. Eu não sabia que não podia ofender. Eu não sabia que não podia matar. Eu não sabia que não podia, que teria que amar ao próximo. A gente já sabe, a gente já conhece. Nós já estamos encarnando justamente para cada vez mais aprimorarmos essas virtudes que nos elevam ao caminho do divino. Nós temos uma vida horizontal, que é a material, como diz a lição, é perfeito. Faz parte do intelecto, faz parte do estudo, faz parte do sacrifício, mas cuidado com os valores que damos a essa vida material, a essa vida horizontal. Porque é necessário que nós também busquemos a vida que nos leva
aos céus. Porque esse é o objetivo, é a evolução espiritual e não a evolução material. Porque uma hora nós vamos ter a matéria, a riqueza, uma hora não. Uma hora teremos a saúde, a alegria, as virtudes, outra hora não. Porque é justamente esse envolvimento em assistência, em previdência e providência divina que seus desígnios vão nos reeducando. Por isso, graças a Deus estamos onde estamos. Graças a Deus eu tenho a liberdade de escolher o que é o melhor para mim, não esquecendo que as consequências também são minhas. O que eu escolho vem para mim. O resultado, a cobrança, a educação socioeducativa. Eu posso até afetar aqueles que estão à minha volta, mas a consequência ou o mérito é de cada um. E ele continua. Santo Agostinho desencarnou aos 76 anos, no ano 430, e já no plano espiritual, ele veio participar da codificação da doutrina espírita, ocorrida no século XIX, compondo a equipe do Espírito da Verdade, junto a São João Evangelista, São Vicente de Paula, São Luís, Sócrates, Platão, Fênelon, Franklin, Swedenborg e outros. Todo mundo que já leu, estuda o Evangelho sabe de várias mensagens, dentre outros, da contribuição na codificação com Kardec, justamente por sua vivência, pelo seu mérito, pela sua capacidade de nos auxiliar com as informações que eles mesmos sentiram. Não foi ouvir dizer, eu ouvi dizer, não, eles passaram, sentiram, então tiveram a capacidade e o mérito de nos deixar as suas mensagens. O que fazemos? O que deixamos para aqueles que estão à nossa volta? Quais são os exemplos que nós deixamos? Quais são as virtudes? Quais são os erros? O que, quando olham para nós, a gente transmite? Quais são as respostas que nós damos quando somos ofendidos, quando somos caluniados, quando não somos amados? Jesus já dizia: amai até os seus inimigos. Então, qual tipo de respostas que nós oferecemos, principalmente aqueles que estão à nossa volta, a nossa família? Nós ponderamos, nós fazemos ponderações, entendemos às vezes a dificuldade do outro, ou ainda continuamos naquele toma lá da cá, olho por olho, dente por dente? Isso já foi lá atrás, para modificar uma sociedade. Hoje nós estamos no patamar evolutivo de caridade, de amor, de misericórdia, de compaixão. Não é isso que a sociedade está nos mostrando nos dias de hoje? Não é isso que a humanidade está pedindo nos dias de hoje? Mais paciência, mais misericórdia, mais paz, mais amor, mais entendimento. Por que isso? Porque nós já estamos nos caminhando para a regeneração, talvez todos, a maioria, porque já estamos em outra etapa evolutiva, já aprendemos que devemos amar a Deus com toda a humildade e amar ao próximo como a ti mesmo. Quem é que não sabe ainda do primeiro mandamento? Nós amamos, nós cuidamos, nós oferecemos realmente a paciência, a resignação, a resiliência. Não, é karma dele. Não, Deus que quis. Como que Deus quer o mal? Que Deus é esse? Que criou a guerra, que criou o ódio, que criou a intolerância? Isso é resultado de nós, homens, orgulhosos, prepotentes, intolerantes, egoístas, vaidosos. Não é o que disse a lição? Damos mais valores aos sentimentos da matéria. Eu preciso ter. E às vezes, para ter, eu tenho que ser egoísta. Eu tenho que ser intolerante, porque senão eu não tenho aquele tempo necessário de dedicação. Então eu esqueço muita parte do ser.
mais manso, mais pacífico, mais tolerante, mais amável, mais paciente, mais cuidador, mais zeloso. São sempre reflexões, que nós temos que fazer diariamente. Olha lá, então ele está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, o mal e o remédio. Santo Agostinho que diz, o mal e o remédio, é o item 19. E o que ele diz no item 19? Um só é infalível, Nós estamos falando da razão e da fé. Então, quem é infalível? É a fé. Porque às vezes a gente pensa que tem razão, mas não estamos com ela. Então, às vezes o nosso intelecto, o nosso cérebro emite uma falsa, um ego mascarado. Eu tenho razão, tem que ser como eu quero, é do jeito que eu quero. Isso é resultado do nosso intelecto, da nossa razão. Por isso que ela tem que estar associada com a fé, que é justamente o infinito que nos une e nos faz como ser integral, pensante e sentimentos. A gente não pode ter só razão, a gente tem que ter sentimento de caridade, de fraternidade, de solidariedade. A minha razão diz que eu preciso trabalhar um trabalho honesto, justo, para ter um salário no final do mês. Perfeito. Mas a minha fé também diz que eu preciso do meu companheiro, da minha companheira, eu preciso da paz dela, eu preciso da minha paz, e eu só vou ter isso se eu fizer o bem ao outro, fazer ao outro o que eu queria que me fizesse. Está tudo tão esclarecido. Nós fazemos isso? Mais uma reflexão. A fé, volta aos olhos para o céu, olha lá, o divino, para Deus. Se no auge de vossos mais cruéis sofrimentos cantareis em louvor ao Senhor, o anjo de vossa guarda vos mostrará o símbolo da salvação e o lugar que devereis ocupar um dia. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Ai, como eu sofro! Ai, como eu sou amaldiçoado! Ai, como eu dizer, ai, que joguei a pedra na cruz! Ai, eu não sei porque essas coisas acontecem comigo. É o contrário, ele diz. É graças a esse sofrimento que eu tenho a força de buscar o amor, de buscar a solução, de buscar o remédio. Porque a minha vida não é essa momentânea, a minha vida é espiritual. Então o que eu estou passando agora, uma hora acaba e vem outras necessidades. Então a minha fé é que eu tenho que atender esse obstáculo de agora, eu tenho que sair desses meus vícios de agora, com a certeza de que o que está acontecendo comigo é o remédio, a minha cura para a minha felicidade espiritual. A gente esquece que nós somos um espírito que tem um corpo. A gente faz ao contrário, a gente pensa que é um corpo e quer materializar o espírito. Eu tenho que ter saúde, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter posse, eu tenho que ter 2, 3 casas, 3, 4 carros, 5, porque aí eu fico tranquilo, feliz, momentaneamente. Porque a verdadeira felicidade é aquela que agrada a Deus, que nos aproxima relativamente, não absolutamente, a Deus, nosso Pai, porque Ele nos criou. Então, se Ele nos criou, Ele quer o melhor para nós. E qual é o melhor para nós? Nos aproximarmos cada vez mais dEle, que é a essência, a causa primária, a causa primeira de todas as coisas. Nós que ficamos deturpando, nós estávamos conversando, Nós é que queremos modificar, não, eu tenho que ter, minha mulher, minha família tem que ter, meus filhos têm que ter o que eu quero, o que eu faço, Não, é cada um com a sua etapa evolutiva, cada um com a sua necessidade, cada um com a sua lei do mérito. O que nós precisamos é esse entendimento, essa convivência com essas diferenças. Por isso que ele diz, o mal
é o remédio, porque muitas vezes aquilo que nos amarga é o que nos transforma. Quantas vezes temos uma decepção e mudamos a maneira de agir? Quantas vezes temos um obstáculo e procuramos uma nova maneira de transformação naquele momento? Quantas vezes temos uma situação que nós paramos e falamos: caramba, não é por aí, preciso mudar, preciso melhorar, preciso me dedicar mais. Que nós tenhamos a humildade e a simplicidade de entender que nós aprendemos todos os dias. Ninguém sabe nada. Nós trazemos as nossas conquistas, as nossas experiências, mas cada dia é um momento de aprendizado, é um momento de oportunidade de trabalho, é um momento de reflexão, de análise, de ponderação. Lembrai-vos de que aquele que crê se fortalece com o remédio da fé, e aquele que duvida 1 segundo da sua eficácia é punido na mesma hora, porque sente imediatamente as angústias pungentes da aflição. Olha que legal, aquele que duvida 1 segundo cai em aflição. Às vezes a gente vai no médico, o médico vai dar um remédio, ai meu Deus, e agora? Pronto, já caímos em aflição. A gente não tem aquela fé de que aquele tratamento vai ser ideal. Às vezes nossos filhos vêm, ai mãe, eu preciso mudar de cidade, ganhei uma bolsa, vou sair. Ai meu Deus, que aflição, vou cair na aflição, porque não tem fé de que aquele caminho vai ser o melhor para os nossos filhos. Não é assim que nós fazemos? Não, você não pode. Nossa, como é que você vai se virar lá? Nossa, como é que você vai fazer? A gente cuida às vezes da vida do outro, percebendo que a fé nos une no sentido de orientarmos amorosamente. Você tem certeza que lá é melhor para você? Você tem certeza que essa solução é melhor para você? Que a gente não cai em aflição. A gente tem fé de que pelo menos o diálogo, o respeito, amorosamente, com virtude de amor ao próximo. Então fica mais fácil. Porque quando a gente duvida, não, você não vai porque eu não quero. Pronto, já está minha aflição. Criou aflição para o outro, criou tristeza para o outro, não entendeu, criou atrito, criou revolta. Aí sai de qualquer jeito, né? Estou falando jovem, né? Os filhos fazem isso, né? Então vão embora de qualquer jeito, tem essas dificuldades de relacionamentos, porque não tem fé, justamente no que naquela situação é o melhor. Ah, mas eu vou sofrer. Um pouquinho. Mas depois, com a fé, você vai trabalhando isso. Vai, eu vou morrer. Vai, todo mundo vai morrer um dia. Mas de forma virtuosa. Não foi o que ele disse? De forma amorosa, de forma inteligente. Para não cairmos em aflição. Está acabando. Olha lá, na pergunta 909. Qual o meio prático mais eficaz para melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Porque tudo a gente vê maldade, né? É um mal. Às vezes nós passamos realmente por um mal, uma ofensa, uma agressividade, uma intolerância, um problema de saúde. Então aqui ele pergunta, na pergunta 919, como resistir? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Eu sei o que eu tenho que melhorar. Eu sei aonde eu estou me arrastando para o mal. Eu sei que eu sou agressivo, que eu sou estúpido, que eu falo demais, eu falo de menos, eu ofendo, eu não tenho respeito, eu não faço diálogo. Sem contar as outras atribuições do mal, né? Mata, rouba, adultério. Isso já é outro patamar, é uma outra palestra. Mas qual é o mal que nos arrasta? Então nós temos que conhecer a ti mesmo. Não tem lugar melhor para a gente procurar onde eu estou errando. A gente procura o defeito no outro. Onde o outro está errando.
onde o outro não está acertando. A gente estuda o Evangelho, mas quer que o outro pratique. A gente não. A gente sabe do Evangelho. Amai-vos uns aos outros. Por que você não me ama? Então, não está entendendo o Evangelho. Porque é de dentro para fora. É o sentimento de amor para com o outro. Fazer o outro que queria que você fizesse. Eu primeiro amo para depois ser amado. Mas eu só vou amar se eu me amar. Se eu tiver amor para dar. Eu só vou ter paciência se eu tiver. Só vou dar paciência se eu aprendi a adquirir a virtude da paciência dentro de mim. Aí eu consigo ser paciente com o outro. Sempre a ação é de dentro para dentro. Amai-vos e instruí-vos. Fazer ao outro o que queria que nós fizéssemos. Então eu só vou agir com aquilo que eu quero de volta. A lei de ação e reação, que nós também já aprendemos. Ainda complemento no 919A. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio, né? Mais uma vez, a gente conhece o outro. Eu não sou intolerante, eu não sou vaidosa, eu não sou egoísta. Não, eu sou muito paciente, eu sou muito amorosa, faço sacrifícios, né? Isso vale para nós. E qual é o meio de chegar a isso? E ele responde: fazer o que eu fazia quando eu vivia na terra, no fim de cada dia, né? De cada interrogativa, né? No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não tinha faltado um cumprimento de algum dever, se ninguém teria motivo para se queixar de mim. É a nossa oração no final do dia, quando vamos recolher, é uma tarefa para todos nós. Foi legal o meu dia de hoje? Eu ofendi, eu magoei, eu perdoei, eu amei, eu fui manso, eu fui pacífico, pratiquei o amor, pratiquei a caridade. Isso é diariamente. A gente sabe que qualquer coisas repetitivas vão melhorando sempre, né? O jogador treina muito, eles fazem treinamento, são ótimos, mas treinam. Nós também temos que começar a treinar diariamente. Treinar a paciência, treinar o amor, a virtude do silêncio, do respeito. É treino, é treino, é treino. Não é só quando a gente vem na casa espírita, não é só no Natal, não é só no verniz da sociedade, porque na nossa casa a gente tira a máscara, né? Não pergunto para os meus filhos como é que eu sou lá dentro, mas espero que eles tenham uma boa resposta. A gente vê o resultado, né, de todo o trabalho de amor e caridade. Mas a gente tem condições de falar, pergunta para o meu filho como eu sou, pergunta para a minha esposa como eu sou, pergunta para o meu marido como eu sou. Então essas reflexões a gente tem que fazer diariamente, porque é transformação diária. Aquele que todas as noites, foi assim que cheguei a conhecer, a ver o que em mim necessitava de reforma. Alguém já ouviu falar de reforma íntima? Conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Quer dizer, ele questionava a fé, a razão dele, para saber o que ele precisava transformar. A gente só faz reforma íntima quando a gente conhece os nossos defeitos. Como é que eu vou transformar aquilo que eu não acho que é defeito? Eu não acho que eu sou intolerante. Pergunta para o vizinho, né? Eu não acho que eu não sou calma no trânsito, né? As nossas atitudes nos mostram quem realmente somos. Não esquecemos que nós temos testemunhas diárias que nos acompanham. Não é esse intercâmbio dos amigos desencarnados? Nós temos testemunhas que sabem o que pensamos, o que sentimos e o que fazemos.
Conhece os protetores, anjos da guarda, mentores? Estão sempre ali perto de nós, nos acompanhando, são testemunhas de nossas escolhas. A gente pensa que está escondendo. É aquele negócio, né? Engana Deus, mas não engana todo mundo, mas não engana Deus. Por isso, nós temos benfeitores do nosso lado, nos incluindo para o melhor, nos aconselhando. E às vezes ele fala, nossa, olha o que ela fez. Olha o que ela está pensando. Aí depois a gente vem, lógico, tomar um passo, passa por orientação, passa por descrição, dá uma higienizada, dá uma limpada e sai daqui bem melhor que quando entramos. Mas o vigiar é nosso. Vigia seus pensamentos, seus sentimentos, seus comportamentos. Aí você ora para manter toda essa luz, essa paz, essa energia. Ou então você ora para não cair em tentação, para depois vigiar na nossa transformação. É orar e vigiar e orar. Olha, Deus o assistirá. Ainda ele lembra, né? Ó, Deus o assistirá. Então foi Sócrates, né, que disse, conhece a ti mesmo. Jesus também deixou bem claro. Então está acabando mesmo, né, Júlio? Então, autoconhecimento. Vamos nos autoconhecer. Qual é o mal que ainda nos aflige? Qual é o mal que ainda sofremos no outro, que é o nosso remédio para a nossa transformação? Sabe aquele remédio amargo que às vezes a gente tem que tomar para cuidar de uma febre, para cuidar de um mal-estar, de uma dor? Às vezes aquele irmão que nos causa mal é o nosso remédio. Por isso que Jesus falava, amai os vossos inimigos, porque é com eles que você está evoluindo. Porque é muito gostoso amar aqueles que nos fazem bem, né? Ai, como é gostoso. O difícil é tolerar aquele que a gente sabe que não nos quer bem. O difícil é respeitar aquele que a gente sabe que tem algum atrito. Não sei porquê, não faz diferença saber. Não importa. É a aflição dele, é a aflição minha. O que importa é que a gente está nesse momento para interagir com esse remédio que vai nos trazer o bem moral, ético, espiritual. Autoconhecimento, auto-perdão, se perdoe. Caramba, errei, desculpa, tá? Eu errei. Eu ainda sou falível, eu ainda não estou num mundo de etapa de espírito de luz, Cristo. Se perdoe. Mas tenha essa autoconsciência do que fez o erro, porque senão também a gente não transforma. E a autoevolução. Eu me conhecendo, eu me perdoando, eu vou evoluir. Propósito existencial. Todo mundo quer melhorar nessa, quer para a próxima vir melhor. Quem é que acha que vai vir pior na próxima? Não vai vir. Ninguém retrocede. A gente pode estacionar na nossa etapa evolutiva. Mas no corpo, veja bem, ninguém retrocede as conquistas da alma, do espírito. E aqui eu vou falar uma dica que a minha amiga me deu. O nome dela é Ângela também. Lembra da palavra parda? Grava, né? Parda. O que é essa parda? É para a gente ter um ponto de reflexão. Percepção amorosa, que é o P. Perceba a situação que está acontecendo à sua volta. Perceba qual é o conflito. Perceba o ambiente amorosamente. Opa, aqui está em conflito. Opa, vou ficar mais quieta. Opa, vou me retirar. Essa percepção, porque nós temos já esse entendimento. Depois, aceita os limites. Eu percebi que vai dar atrito, eu não vou entrar nessa, porque o meu limite eu vou estar ultrapassando. E também respeite o limite do outro. A gente faz ao contrário, né? Está me encarando por quê? Às vezes ele está se controlando, está no limite dele, da paciência e da tolerância conosco, que nós também fazemos mal para muita gente, né? E a gente vai e provoca. Está me olhando feio por quê? O que foi que eu te fiz? Qual é que é a tua?
né? A gente ultrapassa o limite às vezes do outro. Compassivamente, tenha misericórdia. Reflexão das leis divinas. Qual lei que eu estou ultrapassando? A lei do trabalho, a lei de igualdade, a lei de fraternidade, a lei de consciência, a lei de amor, justiça e caridade, a lei de ação, a lei de retorno. Qual é a lei que eu estou infringindo? Não estou sendo responsável. Não estou sendo igualitária, não estou sendo fraterna, não estou sendo solidária, não estou sendo justa, não estou tendo amor. A gente sabe sim qual é a lei que nós estamos infringindo. O D. Aí toma a decisão consciencial. Não, peraí, vamos sentar e vamos resolver. Porque conscientemente a gente tem que parar por aqui. Então vamos conversar, porque se dá um mal, não vai ser o remédio, vai ser a destruição. Então que tenhamos essa decisão consciencial do que vamos fazer e o agir. A partir daqui vamos ser mais justos, vamos ser mais solidários. Conversa, tem uma DR, né? Uma pessoa com mal, com atrito. Tem a DR com Deus às vezes também. Quantas vezes? Poxa, o que está acontecendo? Onde é que eu tenho que melhorar? A gente tem resposta sim. É só abrir o coração. Lembra da oração? É só não fazer a rememoração dos conflitos. Faça a oração por bem. Santo Agostinho nos ensinou. Não fique rememorando. Fique orando justamente para combater esse mal que ainda existe dentro de nós. Já ouvimos isso, né? Quem foi que disse? Ixi. Conhece-te a ti mesmo, né? Olha lá, a sua luta é consigo mesmo e não com mais ninguém. É a si mesmo que você precisa vencer, ou seja, vencer seus defeitos, seus vícios, seus desejos, seus pensamentos. O único mal a combater é aquele que ainda existe em nós. André Luiz, Chico Xavier. O mal tem que ser combatido dentro de nós. Então esse mal é o remédio que nos reeduca para as melhores escolhas, porque eu tenho fé, eu sou criatura de Deus, eu tenho um amparo divino, eu fui criada para ser feliz. O que eu desejo, eu apaguei, acabou. Mas você lembra, né? É o que eu desejo, o que eu penso, o que eu faço. Essa reflexão consciencial. Então, que possamos estar sempre refletindo. Mas era o último mesmo. Nem precisa. Senão eu vou me empolgar. Aí vai ser um mal para eles, né? Não, era o último. Eu só ia recordar as palavras. O que, né? Vocês lembram? O que eu escolho? Quais são meus desejos? Aí eu vejo a hora de ganhar uma loteria, largar todo mundo e ir embora daqui. Pronto. Vai ganhar na loteria? Lógico que não. Está querendo fazer o mal para os outros? Eu vejo a hora que fulano ganha na loteria, vizinho, né? Ninguém deseja que o vizinho ganhe na loteria para ir embora e ficar longe. A gente quer para nós os desejos. Olha lá. O que precisamos melhorar? Os pensamentos, os vícios, os desejos. O único mal a temer é aquele que ainda existe dentro de nós. Muito obrigada, desculpe se eu estendi, mas eu me empolgo.